Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no nosso programa Dois Toques, a Casa do GG, para a gente falar da torcida gaúcha e de um movimento que eu tenho observado aí nos torcedores gaúchos, influenciadores, jornalistas, exaltando a figura de John Textor, acionista majoritário da SAF Botafogo. Por vários motivos. Importante porque a imprensa gaúcha ela sempre se concentrou muito nela mesma, né? Nos clubes do Sul. Eu conheço várias pessoas, inclusive membros aqui do canal Dois Toques, que falam isso, né? Que a imprensa gaúcha ela considera muito Inter, Grêmio e o resto, de certa forma, de maneira muito coadjuvante, né? E analisados de forma muito superficial. Mas como Inter, Grêmio e Juventude não têm jogado, então, de certa forma, os torcedores gaúchos estão olhando um pouquinho mais para as outras equipes, especialmente no que concerne ao que rola fora de campo, ao extracampo. E a figura de John Textor tem sido exaltada entre alguns torcedores das equipes do Rio Grande do Sul. E a gente vai explicar para vocês o motivo. Vamos falar também de arbitragem. Será que o Botafogo está sendo declaradamente perseguido pela CBF, escalando mais um árbitro da Abrafute para apitar Botafogo e Corinthians, ou é apenas uma coincidência? Vamos falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Olha, falta pouquinho para a gente chegar à marca de 20 mil inscritos, menos de 200 inscritos para a gente chegar a essa marca. Então a gente conta com você. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal Dois Toques, é um canal novo, né? A gente dá espaço para a galera, para todo mundo falar. É um espaço para falar de futebol, futebol raiz. E a gente convida você aqui a se inscrever no nosso canal, deixa o seu like, seus comentários. E agora a gente vai falar de John Textor e como o Botafogo tem sido enxergado pela imprensa, pelos torcedores do Rio Grande do Sul. Tenho acompanhado alguns canais gremistas, colorados, e há uma certa exaltação do que John Textor está fazendo pelo futebol brasileiro como um todo. Primeiro que, com a sua anuência, John Textor, ou seja, com a sua concordância, John Textor às vezes vem sofrendo punições no STJD e destinado parte dessa verba para o que está acontecendo com a população do Rio Grande do Sul. E claro que isso tem a anuência, repito, do John Textor, porque está ciente do que está acontecendo. Bom, para quem tem muito dinheiro, o pouco que ele paga de multa por STJD, por razões que não me cabe aqui julgar, destinar ao povo do Rio Grande do Sul é algo que o John Textor entende como justo, tá? Outra coisa que ele vem fazendo, o Botafogo foi o primeiro a manifestar-se publicamente favorável à paralisação do Campeonato Brasileiro. E essa postura, de certa forma, ela influenciou os outros 10 clubes, sem contar aí Grêmio, Inter e Juventude, é claro, né, a concordarem também com essa paralisação. E não é uma questão de bloco, né, Libra, Liga Futebol Forte, União, tal, nada disso. É uma questão de bom senso e nós temos aí pelo menos mais da metade dos clubes concordando com a paralisação imediata do Campeonato Brasileiro. Movimento esse capitaneado pelo John Textor, que foi o primeiro a dar uma declaração pública de que o Botafogo era a favor da paralisação do Brasileirão, sem medo de retaliação. E essas retaliações já aconteceram, tá? Já aconteceram. Quem não se lembra de 2020, quando o Botafogo se posicionou com o Paulo Autuori sobre a pandemia, né? John Textor dessa vez não tem medo. Por quê? Porque ele também comprou uma briga pública com a CBF. E ao que parece, os torcedores gaúchos finalmente entenderam que a CBF não está nem aí para os clubes do Rio Grande do Sul. A CBF não está nem aí se Internacional e Grêmio e Juventude vão ter jogos atrasados. Ela não se importa com as equipes gaúchas. Ela não se importa. Porque hoje a CBF ela é manipulada pela FPF. A Federação Paulista de Futebol é quem manda e desmanda na CBF e apenas um grande clube do Brasil fora do eixo de São Paulo tem voz ativa na CBF. E não é nem o Fluminense, nem o Vasco. Todo mundo sabe que eu estou falando do Flamengo. E não é o Botafogo, porque o Botafogo está comprando uma briga pública com o Edinaldo Rodrigues e com a CBF. Mas dessa vez não é uma briguinha qualquer. O que está rolando no futebol, todas as investigações, CPI, tudo, inquérito, é graças a John Textor. E a torcida gaúcha tem reconhecido isso e talvez algumas equipes mudem o seu posicionamento
e talvez alguns torcedores mudem a maneira de analisar o eixo fora do Rio Grande do Sul superficialmente. Eu tenho acompanhado alguns canais, principalmente do Internacional, e tenho ficado muito satisfeito com o que tenho escutado. Parece que o pessoal está saindo da bolha e a gente precisa sair dessa bolha para entender que o futebol brasileiro precisa de ajuda. Bom, vamos falar de arbitragem aqui. Tô vendo a torcida do Botafogo reclamando muito da escalação do Anderson Daronco para apitar Corinthians e Botafogo no domingo, lá na casa do Corinthians. Perseguição declarada ao Botafogo ou apenas uma coincidência? A gente sabe que nada na CBF é coincidência. Nada na CBF é coincidência. E já não é a primeira vez que a CBF escala um árbitro da Abrafut, uma entidade que processou o Botafogo, que tem processo corrente, está correndo processo aí da Abrafut contra o Botafogo, seriam no mínimo suspeitos, né, para apitar uma partida da equipe, que é processada por eles. Inclusive o seu Anderson Daronco tem cargo de direção, assim como teve o senhor Rafael Claus. Então a CBF mais uma vez escala um árbitro da Abrafut para apitar jogo do Botafogo. Se vai perder, se vai ganhar, por exemplo, Botafogo e Flamengo, houve uma pressão muito grande em cima do Rafael Claus e o Anderson Daronco era quarto árbitro. Não teve nada que desabonasse contra o Botafogo a arbitragem. Por quê? A pressão era grande. O John Textor colocou uma empresa de inteligência artificial para fiscalizar cada gesto do Rafael Claus. Teve lance polêmico contra o Flamengo, né? Então, de certa forma, houve uma pressão e essa pressão para o Botafogo deu certo. Agora, eu acho que o John Textor precisa ir pelo mesmo caminho. Não pode deixar o árbitro se sentir confortável para fazer o que sempre fizeram, principalmente jogando na casa do Corinthians. Federação Paulista manda e desmanda na CBF. É bom o Botafogo abrir o olho. Eu fico por aqui, meus amigos. Deixa o like nesse vídeo se você curtiu, compartilha aí com a sua galera, com a sua torcida, e você sabe, né? Aqui no Dois Toques a gente fala de futebol, futebol raiz, tá certo? Beijo grande a todos, valeu!